pessoal, tudo bem com vocês? Quem está de volta? Professor Emerson. Para quê? Trabalhar literatura, aquilo que a gente tanto gosta, aquilo que a gente ama, viver novas histórias, conhecer personagens, conhecer novos autores e, por que não, viajar em todas essas histórias. Por isso, eu convido você para a gente fazer o quê? Conhecer o nosso autor de hoje. Será que vai ser um autor que você conhece? Um autor que você já leu em algum momento? Já ouviu o nome? Isso a gente vai descobrir. Olha só, nós vamos conhecer um autor chamado João do Rio. Nossa, professor, mas isso está parecendo que não é o nome verdadeiro dele. A gente já vai descobrir. Olha só, o João do Rio, ele nasceu em 1881. Não falei errado, não. 1881 e faleceu, infelizmente, em 1921. O nome dele é Paulo Barreto. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Que nome comprido, né? Imagine memorizar o nome desse autor. Mas ele tem um pseudônimo, ou seja, um apelido, João do Rio. Jornalista, cronista, contista e teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro mesmo, em 5 de agosto de 1881 e faleceu na mesma cidade, lá no Rio de Janeiro, em 23 de junho de 1921. Nosso autor João do Rio, ele escreveu muitas coisas, principalmente crônicas. Ele era um grande observador das coisas. Lembram? As crônicas, aquelas coisas do cotidiano que se passavam e escrevia a respeito. Era isso que o João do Rio fez. E ele tem uma união de contos e crônicas. Eu trouxe para vocês dois para vocês conhecerem. A Alma Encantadora das Ruas. Olha que nome interessante, A Alma Encantadora das Ruas. Chama a nossa atenção esse título e é a união de crônicas. E também um outro que eu trouxe chamado Rosário da Ilusão. O texto original que nós vamos ler hoje saiu desta obra, Rosário da Ilusão. Mas eu trouxe ela aqui. Retirei deste livro aqui, Os 100 Melhores Contos de Humor. Oba, professor, nós vamos fazer a leitura de um conto de humor? Será que a gente vai conseguir encontrar o humor no conto? E já de primeira nós vamos fazer uma atividade que é o quê? Tentar descobrir o título do nosso conto de hoje. Eu vou dar um tempo para você descobrir. Veja que as letras estão embaralhadas. Vou dar um tempo para você descobrir o título do conto e eu já volto para a gente continuar.
E então, será que você conseguiu descobrir aí um título do nosso conto? Ficou difícil? Deu tempo para você fazer? Não deu tempo? Mas é claro que eu faço o quê? Eu te conto. O nosso conto de hoje é O Homem de Cabeça de Papelão. Professor, eu já vi umas imagens de umas pessoas que têm uma cabeça de papelão. Olha só que interessante nós pensarmos sobre isso. E é claro que, sabendo do título O Homem de Cabeça de Papelão, quais hipóteses podemos levantar a respeito da narrativa? O que você imagina que possa ter na história com esse título? O Homem de Cabeça de Papelão. O que será que vai acontecer com ele? Vou dar mais um tempinho para você e é claro que eu vou voltar para a gente começar. Então, o que será que vai acontecer com esse homem de cabeça de papelão? Consegue imaginar uma pessoa de cabeça de papelão? Vamos conhecer essa história? Então, vem comigo, acompanhem a leitura. Olha lá. No país que chamavam de Sol, apesar de chover, às vezes, semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social. O país do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, por desventura, eram da capital. De modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência, isso mesmo, com muitas restrições quanto ao parasitismo. Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos proprietários. Nos subúrbios, não passavam de um andar sem que, por isso, não se enriquecessem os proprietários também. Havia milhares de automóveis à disparada pelas artérias matando gente para matar o tempo, cabarés fatigados, jornais, tramways, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Então, será que você já conseguiu imaginar esse país? Como é esse país? E você já sabe de quem que nós vamos falar. Nós vamos falar de quem? Do nosso personagem Antenor. Vamos continuar a leitura para saber um pouquinho mais dessa história. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso. Se não fosse a capital do país do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Olha que interessante para nós pensarmos sobre isso. O que você entende por bom senso? Alguém diz para você, fulano, você tem que ter bom senso. Como que você recebe essa informação? O que você entende por bom senso? Vou dar um tempo para você colocar as suas ideias aí no papel e eu já volto para a gente continuar.
E então, o que será que você pensa sobre o que é um bom senso? Como vocês já sabem, é claro que eu fico curioso para saber as ideias de vocês a respeito desses termos. Mas, claro, vamos continuar a nossa história, porque possivelmente a gente vai entender bem o que é esse bom senso que está na nossa história. Olha lá. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Olha só, eu vou chamar a atenção de vocês para essa parte que nós fizemos a leitura, principalmente para isso que está entre parênteses. Tão boa que até tinha sentimentos. Você é uma pessoa que tem sentimentos? Você tem esses seus sentimentos? Conhece pessoas com os sentimentos? Então é interessante a gente perceber como nós temos ali essa marcação, para a gente conhecer um pouquinho dessa cidade, né? Dessa cidade lá no País do Sol, porque as pessoas eram tão boas que tinham até sentimentos. Interessante a gente pensar, prestar bastante atenção nisso, porque isso vai ser bem importante para a nossa história. Mas vamos continuar. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um infante terrível, porque no País do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que se ensinavam. Os amigos odiavam-no. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Olha, outra informação importante para nós neste conto. Olha o nosso personagem. Ele é uma pessoa boa. Ele é bom. Só que nós temos uma observação no final desta parte que diz que era só para os olhos maternos. Então, será que agora o Antenor era bom mesmo? O que será que está acontecendo nessa história? Lembrando, vamos voltar um pouquinho na história, lembrando que esse país ali, as pessoas parecem ser um pouco diferentes das que nós estamos acostumados. E o Antenor,
É uma pessoa que fala a verdade. Vamos continuar. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala os parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido, furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia, a quem teve de explicar a sua caridade. Olha, outras informações importantes que nós temos a respeito do Antenor. O Antenor ajudava as pessoas. Mas agora, na sua opinião, por que Antenor era visto como doido? Lembram que no texto que nós acabamos de ler estava escrito lá que o Antenor era visto como doido? Por que vocês acham que o Antenor era visto como doido? Você vê o Antenor como doido? Coloque aí no seu caderno todas as suas ideias a respeito de como esse Antenor é visto e eu já volto para a gente continuar. Então, o que você acha? Por que será que o Antenor era visto como doido? Será que ele era visto como doido porque ele falava a verdade verdadeira? Não a verdade útil, aquela verdade que você só utiliza quando vai ser útil para você. Mas não, a verdade verdadeira. Será que é por isso que ele era doido? Será que ele era doido porque ele ajudava as pessoas? Será que é por isso que o considerava doido? Gostaria de saber a sua opinião a respeito do Antenor. E se você considera, pelo que nós lemos até agora, ele doido ou não. Vamos continuar a nossa história, porque nós precisamos saber, afinal, e a cabeça de papelão? Que fim levou essa cabeça de papelão que não apareceu ainda? Olha lá. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isto é, ser bacharel, e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira o resto. Os interesses congregados da família, em nome dos princípios, organizaram vários mítins como aqueles. Olha só, que interessante essa informação para vocês. Esse texto, O Homem de Cabeça de Papelão, ele foi escrito lá na década de 1920. 1920. Então nós temos aí, vamos calcular, 100 anos, né? Mais ou menos que esse texto foi escrito. E apareceu aqui no nosso texto uma palavra que vocês possivelmente, nesse período, né, acabou conhecendo, que são o quê? Os meetings, as reuniões. Então, olha só, lá em 1920 já se falava dos meetings. Mas, só por curiosidade, e vamos continuar. Que se fazem na inexistente democracia americana para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso para nós e o que é dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Afinal, Antenor é quem? É aquela pessoa boa. Ele é uma pessoa sempre boa. Por isso que ele se negou a isso. Ouça, bradava o tio. Bacharel é o princípio de tudo. Não estude, pouco importa, mas seja bacharel. Bacharel, você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão. Deputado, ministro. Olha só, que interessante.
mas não quero ser nada disso. Então quer ser vagabundo? Quero trabalhar? Vem dar a mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam 3 coisas: dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando, é vagabundo. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso. Olha só, estão lembrados que nós falamos sobre a questão do bom senso, o que vocês pensavam sobre bom senso? Então agora a gente já sabe que o tio tem uma ideia do que seria esse bom senso. Será que foi a mesma coisa que você pensou? Espero que não. É bolchevique. Depois, trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido. Antenor foi trabalhar, entretanto, e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Acedendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua, porque mandavam embora Antenor, e ele não tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país, onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. E eu vou passar a pergunta para vocês. E agora? Por que você acha que o Antenor não conseguia se manter empregado? Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, colocar as suas ideias no papel e é claro que eu já volto para a gente continuar. E então, por que será que o Antenor não conseguia se manter empregado? Porque nós vimos ali que só tinha elogios a respeito do trabalho do Antenor. Ele era honesto, trabalhador, era cheio de ideias. O que será que acontecia que o Antenor não parava empregado? Porque, vamos concordar, são características que todo empregador gostaria ali no seu empregado. Uma pessoa habilidosa, honesta, uma pessoa trabalhadora. Não seriam as características ideais? Mas, mesmo tendo Antenor essas características, ele não parava empregado. Vamos continuar. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do País do Sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão porque um homem não suporta outro homem. O patrão do último estabelecimento que saíra, o rapaz respondeu à mãe de Antenor. A perigosa mania de seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, senhor Prachetes? Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso.
Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. Olha só, nós temos então ali já dizendo que não foi prejudicado, né, mas que poderia prejudicar. E, de novo, nós temos aquele pensamento lá do início, o bom senso aparecendo. Vamos continuar. No País do Sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. Vamos refletir agora um pouquinho, pensar a esse respeito que nós temos sobre o Antenor. Olha que observação interessante que nós temos. Os patrões que mais tinham lucrado eram quem? Os que mais falavam. E a gente já sabe que não falavam bem. E os companheiros, os amigos, que mais tinham se aproveitado dele, eram os que mais tinham raiva dele. Olha só que interessante essa inversão de valores que está sendo apresentada no nosso texto, nesse homem de cabeça de papelão, que até agora não teve cabeça de papelão. Professor, eu estou achando que a cabeça dele é de papelão já, porque a cabeça dele já é uma cabeça de papelão, que nós temos ali sendo utilizado uma metáfora para dizer cabeça de papelão. Olha que interessante o que você pensou, mas a gente vai continuar a leitura para descobrir se é isso mesmo. Olha lá. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho sem a norma, a praxe no convívio social compreendia o desastre da verdade. Não o toleravam. Era-lhe impossível ter amigos por muito tempo, porque esses só o eram enquanto não o tinham explorado. Antenor ria. Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer, mas a razão sua, sem interesse, chocava-se a razão dos outros, ou com interesses, ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades, e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo, juvenilmente, na cidade. A digníssima, sua progenitora, desculpava-o ainda. É doido, mas bom. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente, já que a gente já conhece um pouco mais do Antenor, eu tenho uma pergunta para você pensar. Se você fosse o Antenor, nós vamos entrar nessa história, nós vamos viver esse personagem Antenor. Se você fosse Antenor, sabendo que você é uma pessoa boa, que é trabalhadora, que faz as coisas direito, que fala a verdade, como você se sentiria com relação à sociedade ali à sua volta, às outras pessoas, aos amigos que tiram proveito de você? Quais seriam as suas atitudes? Eu vou dar um tempinho para você mergulhar nesse personagem e eu já volto para a gente continuar.
E então, conseguiram mergulhar nesse personagem, pensar, se fosse você, o que você faria? Será que você se sentiria injustiçado pelo que está acontecendo? Como vocês já sabem, é óbvio que eu fico curioso para saber o que você responde. Mas vamos continuar a nossa história. Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercera o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado, ensinara geografia num colégio de onde foi expulso pelo diretor. Estivera numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões, oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde. Olha como o Antenor ele tentou, exercer inúmeras profissões. Interessante que ele foi ali de profissões, por exemplo, como condutor de bonde, mas ele também foi revisor de jornal, também foi professor, mas nada dava certo para esse Antenor, infelizmente. Em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. Mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça, quando o seu coração apaixonou-se. Olha, chegamos em um momento bem interessante. Por isso, eu tenho uma pergunta para vocês. E agora? Com a paixão de Antenor, Antenor se apaixonou. O que poderia mudar? Porque a gente sabe aí que algumas pessoas dizem que quando as pessoas se apaixonam, elas mudam. E agora? O que poderia mudar na vida de Antenor? Vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade no papel e eu já volto. Então, vamos descobrir o que muda na vida de Antenor? Olha lá. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas, com pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os mais? Então você gosta de mim? E por isso é que só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça. Estava convencido. E agora? O que poderia fazer para arrumar a cabeça? Como que Antenor arrumaria a cabeça dele? Vou dar um tempo para você colocar as ideias no papel e eu já volto.
O que será que o Antenor vai fazer para tentar ali consertar a sua cabeça? Vamos ver? Olha só. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servi-lo. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada? Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há tempo? Desde que nasci. Talvez em previsão na montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regularem bem. Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar, pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro, mas enquanto a arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula? É de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou a de papelão e saiu para a rua. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava o pôquer com o ministro da Agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no, e os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que o não desmoralizasse a ele. Outras Marias ricas, de posição, eram de opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama crescia. Querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos espartaquistas da Alemanha. Foi eleito deputado por todos e especialmente pelo presidente da República, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado, amava sua terra, era o modelo de felicidade, regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião. Quando seus olhos deram na tabuleta do relojeiro e lhe veio à memória. Bolas, e eu que esqueci, a minha cabeça está ali há tempo. Que acharia o relojeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior. Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. E agora, sabendo que as pessoas começaram a te admirar, se você fosse um Antenor, sabendo que as pessoas começaram a te admirar por aquilo que você não é, por aquilo que não é você, o que você faria? Um tempinho para você colocar aí no papel e eu já volto.
E então, o que será que você faria? Qual seria a sua atitude? Vamos ver a de Antenor. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espera-o ansioso e admirado da sua ausência, desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem se dado bem com a de papelão? Assim. As cabeças de papelão não são más de todo. Fabricações por séries. Vende-se muito. Mas a minha cabeça? Vou buscá-la. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. Então, desarranjo grande? O homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual, como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias, é o equilíbrio de todas as vibrações. O Senhor não tem uma cabeça qualquer, tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio ao concurso. Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas conteve-se. Faço o obséquio de embrulhá-la? Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim, não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista, mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Diga-me cá, mesmo parada em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Qual? Vossa Excelência terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. Pode ser que Vossa Excelência profissionalmente tenha razão, mas para mim a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique Vossa Excelência com ela. Eu continuo com a de papelão, e em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol, foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. E assim a gente encerra o nosso conto e a gente fica refletindo sobre as atitudes de Antenor, que tinha a cabeça que funcionava, mas preferiu aquela de papelão. Deixo para vocês o meu abraço e é claro que a gente se encontra na nossa próxima aula.